Graça e paz da parte de Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 1, versos 4 a 7. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade. E vamos continuar aprendendo no nosso tema, o Apocalipse para todos. Estamos naquela fase bem perto do fim. Quando o apóstolo viu aquela série de visões com respeito a anjos. Ele viu o primeiro anjo, depois um outro anjo e depois o terceiro anjo. E aí então, esta unidade termina, ele vendo aquele semelhante a filho de homem. Este é aquele que ele mesmo se referiu a ele no seu ministério em torno de 80 vezes. Ele se autodeclarou filho do homem. Mas aqui tem uma coisa curiosa. Por que de todos, ou em todas as demais visões, o apóstolo descreve que viu anjos e depois ele fala que viu um semelhante a filho do homem. Então, há uma diferença no aspecto entre anjos e o filho do homem. É claro, essa diferença tem a ver com o maior mistério da vida espiritual, o maior mistério do nosso relacionamento com Deus. As pessoas falam em Jesus, Jesus, Jesus e Jesus, mas são poucas aquelas pessoas, e por que não dizer até os grandes mestres da teologia não sabem o segredo, o mistério deste nome, o mistério daquele que na nossa saudação, na introdução do vídeo de hoje, a gente usou
a saudação que o apóstolo João usou na introdução do Apocalipse. Ele classificou Jesus como o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra e a fiel testemunha. Sabem por quê? Este filho do homem, sabem por quê? Este homem tinha todas essas qualidades. E ele chegou, ele não estava sendo petulante, não. Quando ele disse para os seus opositores: vocês não podem me acusar de pecado. Sabem, Jesus era o próprio Deus na forma humana. Por que ele é chamado Filho de Deus? Aliás, o próprio Deus disse dele lá no seu batismo. Quem estava sendo batizado era um homem. Para o apóstolo João, aliás, para João Batista, foi dado aquele sinal, aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo em forma de uma pomba. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Foi o sinal característico que Deus deu a João Batista para que João, com liberdade, pudesse celebrar o batismo daquele homem. Mas o importante, o básico de tudo isto foi que ele, olhando aquele homem que estava chegando entre os demais homens, aquela declaração, ele mesmo disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí então, aquela situação que parecia embaraçosa, embora foi um privilégio, João, quando viu que Jesus vinha na sua direção, entrando para o Rio Jordão, João disse: eu que preciso ou mereço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ele disse para João: deixa por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Que profundidade! Você já foi batizado assim? Você já teve o seu Jordão? Ou você é daqueles que te levaram um dia para receber umas gotículas de água na cabeça ou na testa? O teu Jordão é um Jordão em gotas? O Jordão de Jesus não. Era o Jordão em que nele
dava para se celebrar o batismo, porque a palavra batismo quer dizer imersão, mergulho, e é o que ia acontecer, que aconteceu com Jesus naquela hora. Deixa por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. E Jesus foi batizado. Aquele homem não foi batizado como Deus, não. Foi batizado como homem. Aí então, ele ia saindo das águas, o céu se abriu, aí aquela voz estridente, descritiva, dando a identificação merecida, aquele demonstrativo, aquela demonstração básica, profunda, que abalou até o inferno. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Estava comprovado. Não era um homem qualquer. Era o Filho do Homem. Filho do Homem porque tinha todos os traços característicos da natureza humana. Só nunca pecou, porque na sua natureza ele era o próprio Deus. Concluindo, é por isso que até lá no fim do tempo do fim, ele é visto diferente dos anjos. Ele sentado na nuvem, em semelhança de Filho do Homem. Jesus, graças, glórias a ti, testemunha fiel, soberano sobre os reis da terra, primogênito dos mortos, a ti toda a nossa gratidão, porque tu fostes gerado pelo Espírito Santo. Tu se tornou não um homem comum, nasceste perfeito, santo, para nos remir, para nos perdoar de todo pecado. Amém e amém.